Bom, vamos mergulhar de cabeça nessa análise que toca num ponto que é literalmente da nossa natureza, o impulso humano universal de criar. É absolutamente fascinante perceber como a gente consegue conectar aquela arte super tátil e visceral dos nossos ancestrais lá atrás com as pegadas digitais que a gente deixa hoje em dia. O nosso grande objetivo aqui é entender de onde vem essa necessidade instintiva de deixar nossa marca no mundo. Vamos rastrear isso saindo das paredes rochosas das cavernas até chegar nas telas iluminadas que dominam a nossa rotina hoje. E para a gente não se perder, o nosso roteiro vai passar rapidinho pelas técnicas fundamentais de criação, depois pela linguagem visual teórica, a figura do arqueólogo digital, a importância de compartilhar essa arte, a criação de um ritual rupestre contemporâneo e, para fechar, como a gente integra todas essas linguagens. Começando pela fundação de tudo, as técnicas fundamentais de criação. Aquele nosso passado mais tátil e mão na massa. Parem para pensar num processo que era profundamente, literalmente, tátil e sensorial. Não era nada simples, viu? Exigia ir lá, coletar terra de cores diferentes, carvão, argila, e aí vinha a trituração minuciosa de tudo isso para virar um pó fininho. Depois eles misturavam com gordura ou clara de ovo só para conseguir fixar isso na parede. A genialidade já estava aí. Tinha aquela técnica famosa do sopro, sabe? Onde eles usavam um canudo para espalhar o pigmento e criar aquele negativo impressionante das mãos, fora a pintura direta com os dedos, sentindo a textura da rocha fria, a gravação raspando pedras mais duras e até uns carimbos improvisados com folhas e ossos. É a arte na sua forma mais pura, inventiva e totalmente física. E isso nos leva ao nosso segundo ponto, a linguagem visual teórica e como a gente consegue ler essas imagens. Porque olha só, os nossos ancestrais não estavam simplesmente decorando o fundo de uma caverna porque achavam bonito. Longe disso. Eles estavam ativamente documentando eventos, compartilhando conhecimentos que eram literalmente vitais para a sobrevivência, tipo detalhes sobre os animais, as estações do ano e, mais importante ainda, eles estavam criando uma identidade de grupo. Eles já dominavam conceitos complexos como linha, forma e composição. Da mesma forma que a gente aprende a juntar letras para ler palavras, aquelas comunidades aprenderam a interpretar essas imagens visuais super complexas. E tem uma história sobre isso que é quase inacreditável. Quando essas pinturas rupestres foram descobertas, a comunidade científica da época recebeu a notícia com muito, mas muito ceticismo. Sabe por quê? Porque as obras pareciam boas demais para serem tão antigas. Acharam que era fraude. Esse preconceito absurdo quase apagou o reconhecimento da genialidade humana lá nos seus primórdios. Isso é um lembrete gigantesco de como é crucial a gente observar a arte com a mente aberta. Subestimar a capacidade e a sensibilidade de culturas diferentes da nossa é um erro enorme. E isso ilustra de um jeito brilhante a sociologia da arte. Porque, se a gente pensar bem, qual é a diferença essencial entre esculpir figuras em pedra milênios atrás e postar uma foto num feed digital hoje em dia? O desejo central é exatamente o mesmo. O nosso impulso de registrar que a gente existe, de deixar um rastro visual para a comunidade se conectar, isso é universal. A plataforma mudou drasticamente. Fomos da pedra lascada para o pixel na tela, mas a vontade de se comunicar visualmente, essa continua intacta. O que nos puxa para o terceiro conceito, o arqueólogo digital, ou como a gente faz a curadoria do nosso próprio presente. Imagina só pegar as coisas do dia a dia soltas num quarto qualquer e tratar isso como se fossem artefatos de uma civilização perdida. É um exercício fascinante. A brincadeira funciona assim. Primeiro você fotografa objetos que contam um pedaço da sua rotina. Depois, você cria uma interpretação científica inusitada para eles. Imagina descrever o seu smartphone não como um celular, mas como um, sei lá, pequeno monólito luminoso usado pela tribo para rituais de comunicação à distância. Sensacional, né? Aí na edição você coloca uns sons tribais, uns filtros antigos. No fim, quando a gente para refletir sobre o que as gerações do futuro entenderiam desse nosso sítio arqueológico pessoal, a gente cria uma ponte direta entre nós e aquele pessoal lá da caverna. Indo para o quarto ponto, o compartilhamento e as conexões que a arte cria. Criar alguma coisa pode ser um processo bem solitário às vezes, mas aquele momento exato em que a obra encontra os olhos de outras pessoas, isso é vital. E a grande sacada aqui é que quando a gente avalia a arte, não dá para buscar um padrão rígido. Não existe uma prova de matemática com um gabarito de certo ou errado. A gente precisa celebrar a diversidade absurda de como os seres humanos experimentam a vida. O que realmente conta é a autenticidade daquela expressão, a coragem de experimentar coisas novas e a beleza de ter múltiplas perspectivas batendo de frente. É justamente nesse diálogo, nessa troca de visões, que a mágica da conexão acontece.
Chegamos então ao nosso quinto tópico, que é uma espécie de clímax, o ritual rupestre contemporâneo. Para transformar tudo isso numa prática viva, a gente pode usar um cronograma estruturado focado em criar uma performance intensa de 5 a 10 minutinhos. Na primeira etapa, a galera mapeia o tema e constrói a base da narrativa. Depois, vem o mergulho na parte visual e sonora, que é o que vai ditar o peso emocional da coisa toda. Em seguida, a coreografia começa a tomar conta do espaço, culminando nos ensaios finais, que é onde a mágica finalmente se amarra. É um processo bem dinâmico que junta aquela inspiração crua e primitiva com uma execução super moderna e ágil. E para que esse ritual funcione, entramos no sexto ponto, a integração das linguagens artísticas. Porque não basta jogar as ideias no palco. Para ser uma experiência imersiva de verdade, a gente precisa costurar essas disciplinas. É a junção de 4 linguagens. Nas artes visuais, podemos trazer, por exemplo, pinturas corporais inspiradas nos padrões das cavernas para dar o tom estético. Na dança, a gente usa o espaço de forma intencional para ajudar a contar a história com o corpo. A música, claro, não pode ficar de fundo de tela. Ela tem que ser feita ao vivo, com a intensidade subindo e descendo junto com a ação. E o teatro é quem amarra tudo, garantindo que a narrativa faça sentido e que a presença física seja muito marcante. Quando você junta tudo isso, você ativa absolutamente todos os sentidos de quem está assistindo. E os temas para ancorar essa performance precisam gerar uma conexão imediata, sabe? O domínio do fogo, por exemplo, traz todo aquele peso histórico de uma das maiores descobertas da nossa espécie. Ou a gente pode ir para o outro extremo com a tribo digital, brincando com esse contraste entre a gente estar super conectado na rede, mas muitas vezes isolado fisicamente. Falar sobre ritos de passagem ou a nossa reconexão com a Terra dá uma base dramática espetacular. Deixa de ser só uma apresentação vazia e passa a ser algo carregado de significado. E isso tudo nos deixa com uma reflexão bem provocativa. Ao olhar para trás, para as origens da arte, a gente acaba virando o espelho para nós mesmos. Se o mundo de hoje fosse escavado por arqueólogos daqui a 2000 anos, o que eles iriam achar? A nossa marca causaria o mesmo fascínio? Será que as mensagens efêmeras que a gente joga nessas nossas paredes virtuais vão resistir ao teste do tempo com a mesma força daquele pigmento soprado numa caverna? Fica a reflexão. Para quem quiser ir mais fundo e conferir as fontes completas de tudo que a gente discutiu hoje, é só dar uma olhada na descrição aqui da nossa análise. A vontade de criar, essa urgência de se expressar, é uma constante na nossa história. A questão principal nem é se a gente vai deixar uma marca. A questão é qual vai ser a essência dessa marca que estamos deixando agora. Pensem nisso e até a próxima.